conosco de Buenos Aires. A gente vai falar agora mais uma entrevista importante aqui no 360 com o deputado federal Kiko Sereguin, do PT de São Paulo, que foi escolhido relator do projeto que pode tornar crime hediondo a adulteração de bebidas e alimentos. E o deputado está conosco, graças a Jussara Soares, que também já está na tela aqui. Deixo o meu boa tarde ao senhor, deputado, mas vou pedir para a Jussara começar a nossa entrevista. Boa tarde, Débora, Yuri. Boa tarde, deputado. Obrigada pela entrevista. Deputado, o senhor é relator desse texto que propõe apenas tornar o crime hediondo a falsificação de bebidas e alimentos também. Queria saber se o senhor está trabalhando numa ampliação dessa proposta e se o senhor já tem uma data. Quando o senhor pretende apresentar o seu relatório? Fala, Débora e Yuri, prazer estar aqui com vocês. Pois é, esse texto é um texto antigo, ele foi proposto em 2007 e ele é simples assim como você colocou, Jussara. O que a gente tem feito nesses últimos dias, lembrando que eu fui convidado por essa relatoria na última sexta-feira, é conversado aí com juristas, com criminalistas e com os setores de bebidas, da indústria, do comércio, dos trabalhadores, do governo, para entender se essa é uma solução cabível e que contribui aí para inibir o crime de falsificação no setor de bebidas. E, a meu ver, só a transformação em crime hediondo, que na prática aumenta as penas e diminui benefícios, ele talvez não seja tão eficiente. Então, nós estamos considerando aqui, ouvindo esses atores todos, a construir aqui uma maneira de contribuir para que a autoridade policial e o Ministério Público, melhorando a tipificação aqui do código, possa combater crimes de falsificação de bebidas e alimentos com mais vigor, não só na pena, mas com mais clareza no processo criminal, que possa fazer com que a gente leve à cadeia e a penas duras quem se propõe a falsificar bebidas e alimentos do país. Agora, a gente também percebe que o debate público, os especialistas todos dizendo que o que precisa ser feito nesse caso é melhorar o controle e a rastreabilidade das bebidas e alimentos em todo o território nacional. A gente tem percebido que, diferente do que foram os outros casos de falsificação de bebidas que agrediram a saúde do ser humano no país, foram casos esporádicos, pontuais, de setores rudimentares da indústria. Só que dessa vez a gente percebe que são rótulos de alto valor agregado, que tem grande circulação no consumo em todo o território nacional. Por isso tem indícios muito fortes de que o crime organizado migra para esse setor, financia essa indústria paralela, que não só lesa a saúde dos brasileiros, mas também a economia formal e os tributos que deixam de ser pagos para o Estado brasileiro. Então, a gente está ouvindo os atores todos envolvidos e, por que não, pensar num texto que dê conta de atender esses anseios aí de toda a sociedade brasileira. Então, deputados, me corrija se eu estiver errado. Além de tratar da questão penal propriamente dita, que é o foco principal ao tornar crime hediondo, este seu projeto pode ser ampliado para abordar outras questões, como, por exemplo, questões da logística reversa, do descarte das garrafas originais dessas bebidas, ações de fiscalização, de controle de qualidade, que são questões de saúde pública. Pode ser um grande projeto sobre falsificação de bebidas, ou o que o senhor está falando é que, além do seu projeto, a Câmara deveria discutir outras propostas de lei que também abarquem estas soluções? Olha, Yuri, como se trata de um texto antigo, ele tem que ser trazido à luz da realidade de hoje. E essa realidade nos impõe aí um desafio grande de combater o crime organizado, que vem se modernizando e atuando em todo o território nacional. Acho que isso pode ser uma oportunidade. Agora, vai depender aqui da opinião dos líderes, da opinião dos deputados, porque quanto mais complexo o texto, maior aqui são as contradições e a dificuldade de conseguir apoio. Eu vou procurar fazer a minha parte, atender num relatório aí que dê conta dos anseios da sociedade, né? Claro, discutindo com todos os setores. Quarta-feira nós vamos realizar uma audiência pública que estava marcada antes mesmo de eu assumir a relatoria do projeto.
na Comissão de Finanças e Tributação aqui da Câmara para ouvir as contribuições todas. De sexta-feira para cá, foram mais de 5 novos projetos protocolados aqui na casa que versam sobre essa crise que a gente vive hoje de confiança no consumo dos produtos de bebidas, sobretudo de bebidas destiladas no nosso país. Eu acho que é saudável que a gente possa incorporar aspectos no projeto, porque não, e aproveitar para oferecer uma ferramenta bastante robusta aí para a sociedade no combate ao crime organizado. Deputado, boa tarde para o senhor. Débora falando aqui de Brasília contigo. Para a gente aproximar ainda mais essa discussão da população, da nossa audiência, gostaria que o senhor trouxesse exemplos, do que quais produtos a gente está falando, qual o foco. Então, por exemplo, no ramo das bebidas alcoólicas, e o senhor acabou de pontuar, especialmente destilados. No setor de alimentos, o que o senhor vê como exemplos? Então, assim, azeite, esses produtos que são um pouco mais caros, azeite, a gente está falando disso, ouvi até dizer que o whey, não sei, me conte. Olha, eu estou me baseando na origem do projeto. Ele se originou em 2007 e ele nem falava sobre bebidas alcoólicas. A justificativa do autor do projeto à época era com relação a uma crise que havia sido descoberta da mistura de soda cáustica em litros de leite, que obviamente o falsificador fez isso para otimizar os seus lucros, só que colocou a saúde das pessoas em risco. Acho que é possível a gente colocar tudo isso em debate. Ouvindo os setores, pode ser que a gente encontre aqui alguma contribuição para que a lei possa deixar mais claro o tipo de crime que é cometido no país, porque os crimes eles vão evoluindo de acordo com a possibilidade financeira e econômica de financiamento, Então, eu acho que é uma oportunidade, já que tem uma urgência aprovada e um clamor para que a gente aprove algo nessa direção, de poder oferecer uma ferramenta concreta. Com relação às bebidas alcoólicas, o que a gente tem de casos no país? São casos pontuais. Tem um caso grande na Bahia, que teve uma falsificação de bebida que contaminou ali dezenas de pessoas, outro em Diadema, outro em Minas Gerais, mas não foram com rótulos conhecidos, foram adegas ou bares clandestinos e acabaram fazendo ali uma mistura que colocou a saúde e a vida das pessoas em risco. Dessa vez, o que a gente está observando é a falsificação de rótulos que têm um alto potencial de comercialização, Então, a gente tem que trazer isso à luz do dia. Por exemplo, é normal que as plataformas de e-commerce vendam garrafas vazias pela internet, num preço alto, inclusive. Qual é o interesse das pessoas em comprar dezenas dessas garrafas e armazenar? Elas podem, evidentemente, usá-las depois para envasar, ou um produto, não precisa necessariamente ser nocivo à saúde, mas um produto de baixa qualidade para que ela depois venda gato por lebre. Ou seja, a gente tem que proteger o consumidor, a população, desses golpes, que vão desde os mais simples, que é com ganho financeiro, até os mais graves, que colocam a saúde em risco. Agora, nesse momento, mais importante do que, tão importante quanto as ações do governo federal agora, que o Ministério da Saúde está tomando de comprar os antídotos e cuidar para que as pessoas não percam a vida a consumir esses produtos, é a gente, de alguma maneira, resgatar a confiabilidade do mercado. Porque nós estamos falando, eu estava conversando com o presidente da Associação de Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo, só em São Paulo estamos falando de 1,5 milhão de empregos, 400 mil estabelecimentos. E restabelecer essa confiança do consumo seguro é fundamental para que a economia volte a virar, esses empregos sejam protegidos e a gente consiga seguir de maneira adequada aí, com perspectiva de controle, de rastreabilidade desses produtos. Jussara. Deputado, no início da crise do metanol havia uma divergência. O governo de São Paulo descartou inicialmente que havia participação do crime organizado, contrariando aqui a indicação do governo federal. O senhor acha que tratar sobre o crime organizado e a falsificação de bebidas no seu texto pode criar divergência entre direita e esquerda na hora de votar esse texto? E mais, só para reforçar a pergunta, o senhor acha que dá para votar quando esse texto? Quando a gente fala nisso, nós estamos falando de casos em processo de investigação. Portanto, são indícios, tanto com relação ao que disse a Polícia Federal e o governo de São Paulo. Eu acho que é ingenuidade do governo do Estado de São Paulo achar que falsificação de rótulos
com alto valor de agregado e com capacidade de consumo muito grande da população, com casos já, pelo menos notificados em mais de 15 estados do Brasil, que isso seja uma coisa localizada. Para você operacionalizar uma cadeia logística desse tamanho, precisa de muito dinheiro e um ganho muito expressivo. A gente acabou recentemente enxergou aí um caso muito grande com relação ao crime organizado, numa associação entre os postos de combustíveis e lavagem de dinheiro por fundos importantes que negociam bilhões de dólares de reais nos dos principais endereços de São Paulo. Então, eu acho que nenhuma hipótese há de se descartar. Mas num setor como esse, que a gente sabe que tem muita evasão fiscal, ou seja, as pessoas sonegam muito tributo, é um convite ao dinheiro sujo do crime organizado de tentar, nesse processo, legalizar. Então, eu acho que é uma narrativa factual essa, de você ter indícios de que o crime organizado pode estar por trás dessa operação. Acho que isso, obviamente, cria uma discussão política muito emocionante aqui no Congresso Nacional, mas eu não vou por esse viés. Eu acho que agora a tarefa aqui do Congresso Nacional é de entregar, do ponto de vista legislativo, ferramentas para que o aparato, tanto a Polícia Federal quanto as polícias civis dos 27 estados da Federação, possam fazer melhor o seu trabalho, né? Com relação ao calendário, como eu disse, eu acho que um bom projeto tem que ter uma contribuição de uma parcela expressiva da sociedade. Isso leva algum tempo. O presidente Hugo Mota pediu celeridade na apresentação do texto. Mas a pauta quem determina aqui é o presidente. Quando vai botar para votar, é ele que vai poder dizer. Eu vou procurar fazer o meu trabalho e entregar esse relatório aí o quanto antes, mas um relatório apropriado e considerando a opinião de todos os setores dos quais eu falei aqui. Quanto antes, a gente está falando de outubro ainda, deputado? Sim, outubro começou agora, tem bastante tempo. É que nós vamos realizar uma audiência pública na quarta-feira, como eu disse no começo aqui, que a gente convidou antes mesmo de eu relatar o projeto. Eu gostaria de dar sequência a ela, as pessoas já se comprometeram em participar, em fazer o debate público, portanto eu não queria apresentar o relatório antes da realização dessa audiência pública, pelo menos. Agora, essa audiência pública pode trazer à mesa fatos objetivos, que demandam, inclusive, um pouco mais de tempo, um pouco mais de trabalho, e eu tenho certeza que o presidente e os líderes partidários terão sensibilidade de entender que a gente precisa apresentar aqui, não um texto para dar uma resposta rápida, mas um texto de uma ferramenta que possa, obviamente, ser aprovado no plenário, depois referendado aí, discutido e aprovado pelo Senado Federal, ser sancionado pelo presidente da República, essa ferramenta sirva para que a autoridade policial e do judiciário possa fazer o seu trabalho de maneira adequada. Certo, nós conversamos com o deputado federal Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, relator do projeto que torna crime hediondo a adulteração de bebidas e alimentos. Muito obrigada, deputado. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço a vocês e estamos aqui à disposição. Muito obrigado, deputado Kiko Seleguin e a Jossara Soares, que viabilizou aqui a entrevista para a gente.